Muito boa tarde para você que está acompanhando a TV Assembleia, você que está em Teresina acompanhando a TV Assembleia pelo canal 16 e você que nos acompanha no interior do estado. É a TV Assembleia presente em 50 municípios. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos iniciando a edição desta quarta-feira, hoje, dia 2 de julho de 2014, do seu programa Palavra Aberta. Programa que é apresentado todos os dias pela nossa colega Tereza Val, que volta amanhã ao Batente. Nós vamos falar sobre duas temáticas do programa de hoje. Nós temos dois convidados. O nosso primeiro convidado é o deputado estadual Merlong Solano, do PT. Nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação, que já foi sancionado no último dia 25 pela presidente Dilma Rousseff. Vamos falar o que esse plano representa para a educação brasileira, quais são as metas daqui para frente. Enfim, nós vamos fazer uma análise aqui com o deputado Merlong Solano sobre o Plano Nacional de Educação, que já foi, inclusive, sancionado. O nosso segundo entrevistado é o professor Paulo Roberto Fagundes. Vamos falar de concurso, né? Professor dos renomados na área de concurso no estado do Piauí, especialmente em ano eleitoral, né? Quais são as proibições, quais são os pontos que os concurseiros têm que ficar atentos. Portanto, daqui a pouco, dicas de concurso com o professor Paulo Roberto Fagundes. Vamos, portanto, ao nosso primeiro entrevistado, lembrando que você pode participar do programa. Os nossos telefones, os meios de comunicação com o programa Palavra Aberta estão no seu vídeo. Muito boa tarde, deputado Merlong Solano. Boa tarde, muito boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui no programa Palavra Aberta nesta terça-feira. É um momento... O senhor, inclusive, usou ontem a tribuna da Assembleia Legislativa para falar um pouco, né, o que é que representa a aprovação do Plano Nacional de Educação. Agora, de uma forma mais ampla aqui durante o programa Palavra Aberta, deputado, o que é que representa esse momento, especialmente para a educação brasileira e a nossa educação, que não é diferente da nossa realidade local? Eu usei realmente ontem o meu tempo lá no grande expediente para comemorar, partilhar com os piauienses esse momento que me parece de grande importância, de que a nossa presidente Dilma sancionou o novo Plano Nacional de Educação. Plano que estabelece as metas para a educação no país, veja só, não apenas para os órgãos federais, tanto para o governo federal, quanto para os governos estaduais, quanto para os governos municipais. Esse plano é nacional, colocando as metas que deverão ser atingidas nos próximos 10 anos, sendo que algumas delas são antecipadas para daqui a 2 anos, já para 2016. Eu acho importante inicialmente destacar que esse plano foi resultado de uma discussão muito grande com a sociedade e os profissionais da área da educação. Houve uma discussão que demorou, inclusive, mais de um ano no Congresso Nacional. O Congresso Nacional se comportou da maneira como eu acho que ele devia se comportar no tratamento de todas as matérias, na discussão de tudo que chega ali. Ele se comportou assim como o Congresso mais preocupado com as grandes questões de interesse da sociedade e menos preocupado com as questiúnculas de interesse mais politiqueiro. Então, o que saiu do Congresso foi um documento aprovado por unanimidade, praticamente, pelos deputados, pelos senadores de todos os partidos. E, para nossa felicidade, a presidente Dilma se comportou igualmente com grandeza, como chefe de Estado, que é, e sancionou integralmente o que saiu do Congresso. Então, nós temos uma lei que é mais do que uma lei, é como que um pacto em torno do qual todas as forças políticas estão comprometidas. E eu acredito que teremos um avanço muito grande durante a execução desse plano. Agora, deputado, a preocupação agora é exatamente a execução desse plano, ou seja, tirar do papel para a realidade. Nós tivemos recentemente, ainda estava em vigência, o plano decenal, o último plano, que infelizmente não foi cumprido na totalidade. Qual é o... Você tem algum receio com esse plano que foi sancionado agora também sofrer esse mesmo impasse que sofreu o plano anterior? Os planos, eles estabelecem o norte, estabelecem objetivos, e os planos, por sua natureza, precisam ser ousados. Porque você faz um diagnóstico de um problema, e veja, não é um problema qualquer, nós estamos falando de educação para milhões de crianças
adolescentes, jovens, pessoas adultas, desde o ensino infantil, passando pelo ensino fundamental, no ensino médio, chegando na universidade, na pós-graduação, todo o sistema educacional brasileiro. Então é uma coisa complexa. O plano tem que ser usado. A primeira finalidade do plano é estabelecer objetivos a serem atingidos. Essa é a primeira. Então, o segundo não foi um fracasso. Esse anterior não foi um fracasso. Teve coisa que não foi atingida. Sim. Mas a educação brasileira hoje não é igual à educação no início da vigência do plano anterior. Ela já deu passos significativos. Não é a educação do Mobral. Exatamente. Não, deu passos significativos. Veja só, em 1996, quando pela primeira vez a sociedade brasileira, através dos seus governantes, se sentiu obrigada a garantir uma vaga para as crianças no ensino fundamental, foi criada ali uma lei, o Fundef, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental e de apoio ao magistério. Até aquela época, a sociedade brasileira considerava normal muitas crianças estarem fora da escola. Não se garantia acesso nem ao ensino fundamental a todas as crianças brasileiras. Vejam, o Brasil demorou muito para assumir essa responsabilidade. Foram quase 500 anos. Essa lei é de 1996. Mas ela produziu efeitos. De 1996 até 2006, quando, já no governo Lula, o Fundef foi substituído pelo Fundeb, ali o Fundeb já tinha cumprido boa parte das suas metas, porque a maior parte das crianças já estavam com vaga no ensino fundamental. O governo Lula foi mais ousado, como tem de ser, e deu um passo adiante. Agora não é só o ensino fundamental, é todo o ensino básico. É o que diz a lei que criou o Fundeb. Temos que procurar meios para garantir acesso à escola desde o ensino infantil, passando pelo ensino fundamental e chegando ao ensino médio. Isso é o que está no Fundeb. E agora o plano consagra tudo isso e amplia, porque inclui também o ensino superior. Aí você diz, e a questão dos recursos? Sim. Não é importante pensar um pouco nisso? O plano estabelece que o governo, o conjunto dos governos no Brasil, o governo federal, estados e municípios, deverão, ao final dos 10 anos, aplicar pelo menos 10% do produto interno bruto brasileiro em educação. É um volume muito grande de recursos. Só para você ter uma ideia, entre os 20 países mais ricos do mundo, os países do chamado G20, quem aplica menos é a Indonésia, aplica 2,8% em educação. Quem aplica mais é o Reino Unido, aplica 6,2%. O Brasil já está aplicando 6% esse ano, e a meta é, a partir do ano que vem, a partir daqui a 2 anos, aplicar 7%. E ao final do plano chegar em 10%, para que a gente tenha os recursos necessários. Agora, deputado, nós vivemos num país de dimensões continentais. É verdade. O Brasil é um imenso país e um país desigual. As regiões, elas são bem diferenciadas. Nós temos o Nordeste, por exemplo. Nós temos a cidade de Alagoinha, na região de Picos, que é considerada a cidade com o maior número de analfabetos do país, ou seja, proporcionalmente falando. Esse plano, ele tem essa preocupação também de contemplar essa desigualdade, ou seja, maiores recursos para regiões que carecem de maiores investimentos, como no estado do Piauí, por exemplo? A primeira meta, o plano contém 20 metas. O plano é um conjunto de 20 metas a serem atingidas. E a primeira é justamente a erradicação do analfabetismo. O Brasil avançou muito no que diz respeito à alfabetização das pessoas até 15 anos de idade. Como já tem vaga na escola, no ensino fundamental, para praticamente 100% das crianças, não é? Quando a gente pega os indicadores de alfabetização referentes às pessoas mais jovens, os índices já estão bons. Já estão se comparando com os índices dos países mais desenvolvidos. Qual é o problema nosso? É quando você pega o índice de alfabetização das pessoas que têm mais de 15 anos. Aí a coisa complica, porque aí você vai pegar desde quem tem 15, 20, 30, aí pega a pessoa que já tem 50, 60, 70 anos, e muitas dessas pessoas no passado não tiveram a oportunidade de se alfabetizar. O que eu acabei de dizer, só em 1996, veja, uma coisa muito recente, né? Recente. Só em 1996 o governo brasileiro se sentiu na obrigação
de criar uma lei, que foi o Fundef, para garantir acesso ao ensino fundamental para todas as nossas crianças. Então, quantos milhões de brasileiros nasceram antes de 1996 e não tiveram a oportunidade de acesso ao ensino fundamental e ainda hoje estão engrossando as fileiras dos analfabetos? A grande preocupação também, Neto, você está falando de 1996, eu lembrei aqui na lei 93/96, que é a lei da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família também. É verdade. Esse conjunto todo. E ao fazer isso, a LDB está reproduzindo um mandamento constitucional, né? Isso está na própria Constituição, num dos seus artigos referentes à educação, que a educação é dever do Estado, direito da sociedade, também dever da família, procurar todos os meios necessários para que as nossas crianças tenham acesso. E eu fico também muito alegre por constatar que no plano a busca da qualidade está muito presente. Não se trata mais agora só de universalizar, porque a gente já está próximo de, no que respeita ao ensino fundamental, praticamente já universalizamos. Em curto prazo, universalizaremos o acesso ao ensino infantil. A meta é, até 2016, garantir vaga para todas as crianças de 3 até 5 anos no ensino infantil. No ensino médio, com o Fundeb, também já estamos chegando próximos da universalização. Ainda tem bons passos para dar no que respeita ao ensino superior. Esse plano, além de procurar fazer o que falta ser feito para garantir a universalização do acesso, esse plano contém uma série de metas voltadas para a qualidade. Para a qualidade, dentro de uma compreensão de que a qualidade na educação pública é um fator essencial, indispensável para que as nossas crianças tenham igualdade de oportunidades ao longo da sua caminhada pela vida. Porque no sistema atual, com uma escola pública de má qualidade, que está melhorando muito de uns anos para cá, mas ainda tem problemas sérios para resolver, você não tem igualdade de oportunidades. Você pega, por exemplo, basta ver o perfil socioeconômico das pessoas que passam no vestibular de medicina e comparar com o perfil socioeconômico de pessoas que passam em diversos outros cursos, que você vai encontrar o Dom Barreto pesado, fortemente ali no perfil socioeconômico da garotada que passou no curso de medicina. Então isso é o quê? Desigualdade de oportunidade. Isso resulta de uma educação pública de má qualidade. Tem até uma inversão de valores, porque hoje os alunos que estão sendo aprovados nos cursos considerados de ponta das universidades públicas são alunos que vieram das melhores escolas particulares. Bom, então o plano... Aí de encontro. Isso aqui me deixa muito feliz com o plano. O plano quer investir na qualidade. Primeiro, aumentar o recurso. Segundo, contempla investimento na valorização dos profissionais da educação. Terceiro, consagra a escola de tempo integral como o caminho que não pode ter passo atrás, é só passo para frente. A escola de tempo integral começou a ser implantada no Brasil no governo Lula e aqui no Piauí no governo Wellington Dias. Nós deixamos cerca de 20 escolas de tempo integral já implantadas, mas o que o plano quer não é apenas coisa simbólica, né? Quer todo. O plano propõe que ao seu final metade das escolas públicas brasileiras já sejam de tempo integral. E aí eu fico como professor muito empolgado com isso, porque você tem uma escola em que a garotada chega 7 da manhã e vai sair de lá 5 da tarde. Uma atenção integral, sala de aula, reforço, atividades esportivas, atividades culturais, alimentação, atenção à saúde. Rapaz, isso além de melhorar o desempenho educacional, melhora até, uma ajuda até na questão da segurança. Porque na escola de tempo parcial, a garotada chega em casa meio-dia, 11h30. O pai e a mãe muitas vezes ainda estão na rua trabalhando. Todo dia fora. Vão chegar 6 da noite, 7 horas da noite em casa. E o menino passou a tarde toda sozinho em casa. Ou na rua mesmo. Ou na rua. Na rua, na televisão em casa, muitas vezes sem estudar, sem fazer o dever. Ou pior ainda, na rua, às vezes em companhias prejudiciais. O mundo da droga está aí, em cada canto da cidade oferecendo as suas armadilhas. Então a escola de tempo integral não só já está comprovado que melhora o desempenho intelectual da garotada e da juventude,
quanto ajuda até a enfrentar essa questão da insegurança, que é um dos graves problemas da nossa sociedade. Deputado, agora voltando aqui para os 10% do PIB, no ano passado nós tivemos grandes discussões no Congresso Nacional a respeito dos royalties do petróleo, a redistribuição desses royalties, inclusive com a possibilidade de fatias para os estados, entre aspas, aí considerados não produtores. E depois de muitas discussões, o Congresso aprovou e foi sancionado pela presidente Dilma de que os recursos dos royalties, 75% seriam destinados para a educação e 25% para a saúde. Esse montante de 10% do PIB, esses recursos já estão incluídos também? Sim, essa lei também faz referência a isso, importa esse artigo da lei anterior e coloca nessa lei também a garantia de que, além dos recursos que já são constitucionalmente destinados para a educação, os recursos da exploração do petróleo e do gás natural também se destinarão nesta proporção a que você se referiu, ou seja, 75% da participação do governo, para a área da educação. Com isso aí, os estudos indicam que é suficiente. Mas eu quero lhe dizer que nós não estamos falando só de futuro, não. Esse plano já está sendo executado pelo governo. Eu vou lhe dizer aqui, o orçamento que o MEC executou, o Ministério da Educação e Cultura, em 2003, foi de pouco mais de 19 bilhões de reais. Em 2011 já foi de quase 74,6 bilhões. Quase não, foi de 74,6 bilhões de reais. E nesse ano de 2014, o orçamento que o MEC está executando é de 85 bilhões de reais. Então o governo já está aumentando os recursos. Mesmo antes da lei ter sido aprovada, o nosso governo já estava comprometido com o aumento efetivo dos recursos para a área da educação. E é isso que está possibilitando essas coisas que nós já estamos vendo. A escola de tempo integral já tem 3 milhões e meio de alunos no Brasil estudando em escola de tempo integral. Aqui no Piauí são cerca de 40. O Mais Educação, que é o meio termo entre a escola parcial e o tempo integral, já tem mais de 200 escolas. O ensino profissionalizante. Aqui no Piauí só tinha 2 escolas técnicas federais, dois IFPs. Hoje são 17. No Brasil era 140, hoje são quase 500. A universidade se restringia quase que a Teresina. Hoje você tem uma quantidade grande de cursos em Parnaíba, que inclusive agora inaugura o curso de medicina. Aumentou a quantidade de cursos em Picos, que também vai chegar ao de medicina no ano que vem. Aumentamos os cursos em Floriano e criamos um novo campus da Universidade Federal em Bom Jesus. Já são mais de 3 mil alunos matriculados na Federal do Piauí, lá em Bom Jesus. Então você vê que as coisas já estão acontecendo, seja por essas vias, seja também pelo ProUni, seja também pelo FIES, um trabalho muito forte no sentido de aumentar o acesso da nossa juventude ao ensino superior. Mas o senhor avalia que essas coisas estão acontecendo na medida certa, na velocidade certa, ou há um certo atraso ainda para que realmente essas coisas possam recuperar o nosso tempo perdido? É preciso acelerar. Da quantidade de jovens que precisam ter acesso ao ensino superior, por exemplo, ainda é muito grande. A quantidade de crianças que ainda não têm acesso à creche e que ainda também não têm acesso à educação infantil, aquelas crianças que de 4 a 6 anos, ainda é grande. Então, há muito por fazer aí, e também a questão da qualidade, né? Que passa por um maior envolvimento dos professores e dos pais dos alunos com a gestão da escola. E como o plano contempla também o atendimento de reivindicações históricas dos profissionais da educação, eu acredito que nós conseguiremos envolver de maneira proativa os profissionais da educação na construção dessa educação de qualidade. Quando o senhor fala nos profissionais da educação, eu fico lembrando aqui dos municípios, especialmente os municípios carentes do estado do Piauí, que alguns gestores dizem que estão sofrendo para cumprirem o PIS Nacional de Salários, porque esses municípios são carentes e, no entanto, não recebem recursos do governo federal. Até que ponto o Plano Nacional da Educação pode resolver essa pendência? Eu acredito que nós teremos que aplicar a esse respeito aí o mesmo princípio que vem sendo usado desde a época do Fundef e que continua com o Fundeb. Nessa lei aí, o governo estabelece um valor por aluno. Um valor de financiamento a cada escola por aluno que ela tem matriculado. É o chamado per capita educacional. Veja que ele era de cerca de R$300 em 2002, hoje já está em quase R$1.800 por aluno. Aí quando o governo do estado ou a prefeitura não tem o recurso suficiente para completar
aquele investimento, até chegar nesse valor por aluno, entra o recurso federal para fazer a complementação. Acredito que esse é o caminho. Os recursos federais, considerando que a distribuição de responsabilidade na educação envolve tanto as prefeituras, que são responsáveis pelo ensino infantil, pelo ensino fundamental, quanto o Estado, que é responsável pelo ensino médio, prioritariamente, quanto o governo federal, que é responsável pela educação superior, prioritariamente, embora o Estado também possa ter universidade, né? Cabe ao governo federal, como ele tem mais força econômica e financeira e tributária do que os estados e municípios, cabe a ele assumir o papel de dar, além do suporte técnico, de que as prefeituras precisam, também um suporte financeiro, para que em cada cidade, em cada estado, o investimento em educação chegue no patamar definido pela lei. Deputado, o tecnicismo, ele está de volta ao país? Um método de ensino tão aplicado durante o regime militar, as escolas técnicas surgiram. Hoje nós temos aí a expansão do ZIF, nós temos o programa Pronatec. Você observa, então, o tecnicismo em detrimento de investimentos no ensino superior, não? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não bate. Eu não sei se eu entendo a questão do tecnicismo da mesma forma que você. O ensino técnico prioritariamente em relação ao ensino superior, por exemplo. Não, pois é, não. Aí a meta que está no plano e que ainda nós estamos trabalhando ainda aquém da meta, portanto não chegamos à meta ainda, Sim. É de que pelo menos 25% das matrículas do nosso ensino, do nosso sistema educacional sejam direcionadas para o ensino profissional. Eu acho que nesse patamar está adequado. E não se chegou ainda nisto. Mesmo com toda essa... Porque o IFP, no governo anterior, embora o Fernando Henrique Cardoso fosse um professor de universidade, ele assinou um decreto proibindo a criação de novas escolas técnicas. Uma coisa absurda. O Lula, que não é doutor, foi só operário, talvez até por ter se formado em cursos técnicos, rasgou esse decreto e criou outro, liberando a criação de novas escolas técnicas. Resultado, toda essa expansão. Mas mesmo com toda essa expansão, o Piauí, que só tinha 2, agora tem 17, o número de matrículas no ensino profissional ainda não chegou a 25% das matrículas totais. E o ideal é que chegue. Por quê? Porque os estudos mundiais demonstram o seguinte: não é economia forte como a economia brasileira, com muita indústria, com muito comércio, com uma forte expansão do setor de serviços, também com muita mecanização da agropecuária, que cada vez mais incorpora tecnologias, é preciso ter mão de obra técnica qualificada. E muitas famílias não podem esperar que seu filho se forme para ir trabalhar. Muitas pessoas têm que trabalhar, começar a trabalhar já a partir dos 18 anos de idade. Né? Então, a partir da conclusão do ensino médio, muitas pessoas têm que se preocupar em procurar trabalho. E tendo um curso profissional, fica mais facilitada a tarefa de arranjar um emprego. Então, eu não vejo essa, digamos assim, esta dicotomia, esse antagonismo entre a expansão do ensino profissional e a expansão do ensino superior e do ensino tradicional nos demais níveis da educação. Agora, deputado, o Plano Nacional de Educação, ele prevê ainda conferências, né? Conferências nacionais, participações populares, até para avaliar o plano. Você não acha assim, por exemplo, depois de sancionado essas avaliações, não houve discussões anteriores, não foram suficientes, não foi uma coisa mais centrada no próprio Congresso? A população foi ouvida, os municípios foram ouvidos? Não, para te falar a verdade, eu não acompanhei muita discussão. Essa discussão aconteceu ao longo dos 3 anos. Eu não acompanhei bem essa discussão nessa época. Pelo menos lá no Congresso ela foi bem discutida. Né? Agora eu sei, por notícias dos colegas mais diretamente ligados a essa questão, que houve muito envolvimento do pessoal mais diretamente ligado à educação. Pessoal do movimento sindical, dos fóruns de educação, há um Fórum Nacional de Educação. Agora, então a discussão aconteceu, a lei foi aprovada por unanimidade, até agora eu não vi maiores questionamentos ao conteúdo da lei, e ela contempla no seu bojo, no seu corpo, a participação da sociedade na avaliação da execução das metas. Isso é positivo, porque são metas para 10 anos, são metas de ampla envergadura, como eu já disse aqui, desde o ensino infantil, desde a creche até a pós-graduação, né? Está tudo aí dentro, e é preciso que o Estado tenha alguém lhe fiscalizando. Então, os parlamentares, o MEC, o Conselho Nacional de Educação,
e o Fórum Nacional de Educação, que é composto de maneira democrática, estão imbuídos da própria lei da competência de fiscalizar a execução das metas. E, ao longo dos 10 anos, serão realizadas 2 conferências nacionais para avaliar em que medida as metas estão sendo executadas. Conferências essas antecedidas por conferências estaduais e municipais. Então, eu acho salutar. É uma lei que tem um conteúdo positivo e que, além disso, cria mecanismos de avaliação da sua execução com a participação da sociedade. Agora, quando fala em educação, nós temos aí envolvidas as 3 esferas, né? Desde os municípios, os estados e também o governo federal. Cada estado, cada município tem que se adequar a essa lei? Tem um prazo para isso? Eu não lembro o prazo, se é 1 ano ou se são 2 anos. Cada estado, cada município que ainda não tiver seu plano tem que elaborar o plano, e assim como se for necessário fazer alguma lei que ajuste a legislação local à legislação federal nova, vai ser preciso fazer isso. Tem um prazo aí que é 1 ano ou no máximo 2. Uhum. O senhor acha que a educação brasileira, ela está no rumo certo, mesmo diante desse plano ainda, diante dessa dívida histórica que o país tem para com a educação? Assim, fazendo uma comparação com países já desenvolvidos, quando o Brasil chega lá, deputado? Eu acho que ainda vai ser preciso mais do que esses 10 anos, né? Esses 10 anos, muita coisa avançou nos últimos 10 anos, esses 10 anos serão, eu acho que eles contemplarão passos maiores, e uma vez que está se equacionando o problema do financiamento, se além do problema do financiamento formos capazes de equacionar a questão da gestão da escola pública, porque o problema da escola pública não é só dinheiro, tem também a questão da gestão. Assim como o problema de muito hospital não é só dinheiro, tem também a questão da gestão. A gestão do setor público é um negócio complexo, envolve inúmeras variáveis, às vezes o setor público é uma coisa que é de todo mundo e não é de ninguém. O que é de todo mundo e não é de ninguém vira um pandemônio. Então a questão da gestão também é um grande desafio. Mas passos importantes já foram dados e eu sou otimista. Eu vejo, por exemplo, vamos visitar a escola de tempo integral João Henrique Souza, Bianlino, Morada Nova. Conheço. Uma coisa fantástica. Eu sou amigo da escola lá, graças a Deus. Tive a honra de ser admitido como amigo daquela escola. E eu vejo ali que o professor Gideão, o diretor, conseguiu envolver os professores e os alunos e os pais de alunos num processo de construção coletiva de uma escola de alta qualidade. Uma escola pública de alta qualidade. Padrão. Os indicadores de avaliação já demonstram isso. E a gente, conversando com os alunos de lá, percebe a qualidade da preparação que eles estão recebendo. Deputado, no ano passado eu estive no município de Cocal dos Alves, região no norte do Piauí, na região de Cocal da Estação. Certo. Lá tem uma escola chamada Escola Milton Brandão. Essa escola, ela tem uma marca, inclusive esteve lá presente o presidente do Tribunal de Contas da União, o senhor Milton Nardes. E essa escola é referência. Em mais de 5 mil municípios ele escolheu essa escola até pelo resultado dela, especialmente na matemática, capitaneada aí pelo professor Amaral. Você já deve ter falado um pouco dessa história dos meninos lá de Cocal dos Alves. Poderia ser uma referência para a nossa educação, ou seja, com pouco dinheiro, apenas através de uma grande ideia e ter um diferencial. Hoje em dia eles são campeões nas mais diferentes Olimpíadas de matemática, de química, de física, inclusive reportagens nacionais falando lá do longínquo município piauiense de forma positiva, como destaca a educação. É uma referência. Essas escolas que conseguem um padrão acima da média devem ser tomadas como referência. E elas demonstram na prática. Elas demonstram na prática que, embora prédio de boa qualidade seja importante, computador seja importante, biblioteca seja importante, quadra de estrutura, tudo isso é importante. Mas elas demonstram o seguinte, essas experiências que estão acima da média, e o fator principal no processo educativo são as pessoas. Pessoas bem envolvidas, professores empolgados com a sua tarefa de educar, alunos receptivos ao processo educacional, a participação dos pais, acompanhando mais de perto o processo. Isso é o que é o diferencial maior numa escola. Pois é, nós temos uma grande escola, que é essa escola Milton Brandão lá em Cocal dos Alves, uma escola pública. E lá são alguns professores. Tiveram um apoio de alguns colegas aqui da Federal do Piauí, né? É verdade. E a partir daí a coisa deslanchou.
os alunos gostaram do resultado e se empolgaram, não é isso? É verdade, e são campeões. E temos hoje também, ó, mesmo sendo uma escola privada, que é a Escola Dom Barreto, uma referência para o país. Para né? o país inteiro. E para o nosso estado também. Deputado Merlongo, vamos aguardar aí então, né? Vamos. Foi aprovado o plano, todo mundo Avaliar e torcendo, cobrar, né? E cobrar também para a efetiva concretização desse plano, né? Que ele não fique somente no papel e que principalmente o estado do Piauí, que é um estado carente, a nossa educação, temos ainda uma população aí de 14, 15% analfabeta, quer dizer, é um número muito triste ainda para o nosso estado. Vamos torcer para que essa realidade um dia mude completamente, deputado. Obrigado, meu caro. Uma boa tarde para o senhor, Boa deputado. tarde. E obrigado pela participação. Nós vamos fazer um breve intervalo.